Olá, aluno! Seja bem-vindo à primeira aula da disciplina de Terapia Medicamentosa. Eu sou a professora Franciele Midori, sou mestre em enfermagem e também sou a professora responsável por essa disciplina. Gostaria de desejar a vocês um ótimo semestre. Então, nós estamos iniciando com essa disciplina o ciclo profissionalizante na área de enfermagem. Então, nós começaremos brilhantemente falando um pouco da terapia medicamentosa. E o tema de hoje será sobre segurança do paciente e princípios da administração de medicamentos. Então, não tem como nós falarmos da questão da administração de medicamentos, da terapia medicamentosa em si, sem nós pensarmos também na segurança do paciente e como que essa temática ela está inteiramente interligada com a segurança do paciente. Também gostaria de falar para vocês que hoje nós teremos o Kahoot, tá? Então, para você que tem o aplicativo instalado no celular, vou passar o número do PIN para vocês entrarem, ou caso vocês não tiverem um aplicativo, vocês podem também entrar por meio do link do kahoot.it. Então, o PIN é 9694625. Então, entrem que nós teremos 2 momentos de interação na metade da aula, falando sobre o primeiro bloco da nossa aula inicial. Então, nós abordaremos alguns temas referentes à segurança do paciente e das metas pré-estabelecidas pelo Ministério da Saúde. Teremos o Kahoot e depois o segundo bloco da aula para finalizar com o Kahoot também. Então, entrem, participem e prestem atenção na aula que as perguntas são referentes aos blocos, às temáticas da nossa aula. Não tem como eu falei anteriormente, não tem como a gente falar em terapia medicamentosa sem pensar na segurança do paciente. Mas o que seria, então, essa segurança do paciente? Vamos para o slide? Então, o que é a segurança do paciente? A segurança do paciente, ela visa, com certeza, melhorar a qualidade da assistência prestada ao paciente. Então, evitando o quê? Os erros adversos no dia a dia de trabalho. Mas, professor, o que seriam erros adversos no processo de trabalho, no cuidado, na assistência ao paciente? Esses eventos adversos são eventos que poderiam ser evitados. Então, no decorrer da vida profissional, nós, enquanto enfermeiro, nós ouviremos muitas vezes esse termo, eventos adversos. Isso interligado, então, à segurança do paciente, ao gerenciamento, à gestão de risco, em busca da qualidade da assistência. Então, quando eu falo em eventos adversos, são erros que eu posso evitar na minha assistência ao paciente. São erros que eu posso evitar quando eu estou em contato, uma medicação que às vezes é realizada incorretamente, ou uma técnica que é realizada sem as técnicas de asepsia. Então, são esses cuidados, falando realmente do processo de trabalho enquanto enfermeiros, são esses eventos. Mas nós também temos outros eventos adversos que são relacionados à assistência de forma geral, que inclui outros profissionais, como, por exemplo, alguns procedimentos médicos. Quantas vezes nós já não ouvimos falar sobre procedimentos médicos realizados de forma incorreta, procedimentos cirúrgicos que foram feitos de formas erradas também, em que deveria, por exemplo, ser operado um membro, foi operado outro membro, e assim por diante. Então, temos também vários fatores que envolvem esses eventos adversos em saúde. E por isso veio essa preocupação com a segurança do paciente. Nós veremos nos primeiros blocos um pouco desse histórico do desenvolvimento, da questão da segurança do paciente, trazendo o atual panorama de como que está o cuidado a essa segurança do paciente. Lembrando para vocês que isso é uma temática nova, até algum tempo atrás não tinha-se essa preocupação com a segurança do paciente. Então, a gente vai trazer esse contexto um pouco histórico de como que surgiu a preocupação com a segurança, o Programa Nacional de Segurança do Paciente, que envolve, então, todas essas questões de gerenciamento de risco também.
Tá? Além disso, veremos também alguns princípios da terapia medicamentosa, da administração de medicamentos, falaremos sobre os 7 certos, que você já deve ter ouvido falar dos 9 certos, os 13 certos, mas o nosso material didático ele traz os 7 certos da medicação correta, e eu tenho certeza que se você cumprir todas essas etapas de forma coerente, de forma correta, com certeza nós diminuiremos todos os possíveis eventos adversos na administração de medicamentos também. Então, essas são algumas das temáticas que nós teremos na nossa aula de hoje. Falar do Programa Nacional de Segurança do Paciente é algo que deveria ser realmente inerente ao nosso processo de trabalho enquanto enfermeiro. Porque independente do local que você irá trabalhar, nós temos que nos preocupar com a assistência que nós estamos prestando para o nosso paciente. E esse Programa Nacional de Segurança do Paciente, ele vem ao encontro às causas de eventos adversos encontrados na assistência ao paciente e a importância de que isso diminua, né, de que seja zerado, na verdade, esses eventos adversos na assistência ao paciente. E essa preocupação que nós, enquanto enfermeiros, enquanto futuros enfermeiros, temos que ter. E não só enfermeiros, mas também toda a equipe, a equipe técnica de enfermagem também, porque nós temos o contato direto com o nosso paciente. Então, eu trago para vocês um pouco do contexto histórico, do que quer dizer, né, dessa trajetória até nós chegarmos ao atual programa de segurança do paciente. Vamos lá? Então, em 1999, nós tivemos um marco muito importante quando nós pensamos em segurança do paciente. O que aconteceu nesta época? Houve um relatório que depois acabou virando um livro feito pelo Instituto de Medicina dos Estados Unidos, que tem como título Errar é Humano, To Err is Human, que é construindo um sistema de saúde mais seguro. O que eles verificaram, né? O Instituto, ele tem como esse relatório, ele teve como objetivo quebrar o ciclo de passividade em relação tanto aos erros médicos como os erros assistenciais realizados pelos profissionais da área da saúde. Naquela época, em 1999, estimava-se que a cada ano cerca de 100 mil pessoas morriam nos Estados Unidos devido a algum erro da assistência, tanto erro médico como erro causado por qualquer profissional da área da saúde. Então, a partir desse relatório, eles tiveram, né, dados palpáveis que verificavam realmente que como acontecem esses eventos adversos, a pessoa acaba internando por um motivo e ela acaba indo a óbito devido a algum erro causado pelas equipes de saúde. E olha que é controverso que é isso, né? O paciente ele acaba indo para o hospital para ter uma assistência de qualidade e ele acaba morrendo devido a um evento adverso. Então, o que nós temos que pensar que antes de 1999 não havia essa preocupação com isso. Vamos parar para pensar e refletir sobre isso? É novo, é recente. Tem o quê? 1999, 21 anos que essa preocupação ela veio à tona, né? Uma preocupação maior. Então, a partir daí, teve um despertar, né, pela temática de que isso realmente nós temos que ter uma atenção especial. Antigamente, pensava-se assim, quando tinha um erro, né, vindo da parte acadêmica, por exemplo, se um estudante errava alguma coisa, os próprios docentes, os profissionais falavam, não, tá bom, faz parte, errar é humano. Mas, na verdade, essa questão de errar humano na assistência em saúde, ela não pode acontecer. Nós temos que pensar que nós estamos cuidando da vida de outra pessoa, a família, né, os seus entes queridos colocaram nas nossas mãos essa responsabilidade de cuidar do paciente e como que a gente vai pensar que errar é humano. Na verdade, a gente tem que utilizar de estratégias para diminuir essa chance de erro na assistência, tá? Então, voltando aqui para o contexto histórico, nós tivemos esse relatório, né, que era em 1999, voltando para o slide,
Em 2004, nós tivemos, então, a Aliança Mundial para a Segurança do Paciente, que foi essa aliança organizada pela Organização Mundial de Saúde. Em 2012, olha que recente, em 2012, nós tivemos, então, algo que foi específico para isso no nosso país, um projeto realizado pela Anvisa, que ele trazia, então, como tema paciente pela segurança do paciente. Então, em 2012, começou a ter essa cultura de trazer o paciente junto à assistência. Então, para que o paciente realmente ele cobre que a sua assistência seja feita de qualidade, que ele tenha essa preocupação, né, de cobrar do profissional da área da saúde essa atenção especial com relação à sua assistência. E em 2013, então, nós tivemos o Programa Nacional de Segurança do Paciente, o PNSP, que é um programa muito falado, ele está inteiramente ligado à gestão de risco, então sempre buscando os riscos para diminuir os casos, né, de eventos adversos na nossa assistência. Então, é um programa que visa realmente a qualidade da nossa assistência. A segurança do paciente, então nós falamos do Programa Nacional de Segurança do Paciente. Um dado importante é que no Brasil, 220 mil mortes acontecem, né, 220 mil mortes nos hospitais causados por eventos adversos que são evitáveis. Então, são muitas mortes, né? A gente pensar no panorama nacional, 220 mortes é um número muito agravante. E o que nos faz refletir ainda mais é que são eventos que poderiam ter sido evitados. Então, os eventos adversos são causados pelo cuidado à saúde e não pela doença em si. Então, as pessoas que acabam tendo algum prejuízo devido a esses eventos adversos, eles não são causados devido à patologia, a doença em que ele está internado. Alguns exemplos, né, que nós temos, então, de eventos adversos são as cirurgias incorretas, as infecções hospitalares e erros de medicação, e mais de 50% destes eventos poderiam ser evitados. Então, isso que eu gostaria de frisar com vocês, são eventos evitáveis. Então, por isso que é necessário nós entendermos, termos essa cultura de segurança do paciente para a gente modificar a nossa prática e isso melhorar essa questão, evitando esses erros para os nossos pacientes. Então, um estudo realizado pela Fundação Oswaldo Cruz, que é um estudo realizado, financiado pelo CNPq, analisou 3 hospitais do Rio de Janeiro e mostrou que 8 em cada 100 pacientes sofreram algum tipo de evento adverso durante sua internação. Um dos locais mais apontados para acontecer esses eventos adversos são as enfermarias, então as clínicas médicas, cirúrgicas, que tenham o atendimento, né, do paciente internado. E outro setor também que acaba tendo bastante, segundo essa pesquisa, pode acontecer eventos adversos com recorrência, é o centro cirúrgico, né, devido também às cirurgias que são realizadas de forma incorreta. Mas pensando em todos esses eventos adversos levantados da assistência, erro de medicamento, taxa de infecção, erros cirúrgicos, o Programa Nacional de Segurança do Paciente pensou, então, em algumas etapas, alguns protocolos para evitar esses erros adversos. Eu trago para vocês esse próximo slide o protocolo, então, realizado pela Anvisa, né, nesse Programa Nacional de Segurança do Paciente, que traz 6 etapas que nós devemos cumprir e, com isso, com certeza, nós conseguiremos diminuir esses erros na assistência. Então, por exemplo, a primeira etapa é identificar corretamente o paciente. Então, a questão realmente de realizar alguns procedimentos no paciente errado. Então, a importância de utilizar pulseiras identificadoras, utilizar identificação no leito. Então, são vários processos, várias estratégias que podem ser utilizadas visando identificar corretamente o paciente. Outra questão é melhorar a comunicação entre os profissionais. Então, a gente sempre fala em comunicação efetiva, a importância de nós nos comunicarmos bem
entre a equipe multiprofissional. Então, se eu passo a informação corretamente, com clareza, tanto na forma verbal como na forma escrita, isso também diminui as chances de acontecer eventos adversos na minha assistência. Voltando para o slide, temos também que melhorar a segurança na prescrição, no uso e na administração de medicamentos. Então, aqui é uma das chaves que nós conseguimos relacionar esse processo de segurança do paciente com a nossa disciplina, que seria terapia medicamentosa. Então, aqui nós vemos bem claro melhorar a segurança na prescrição. Então, como a equipe médica tem prescrito a medicação de forma clara, se eu não tenho um sistema informatizado, se está legível, se eu consigo enxergar de forma clara. No uso, então, para que aquele medicamento ele é utilizado e também na administração do medicamento. Eu estou utilizando a técnica correta? Eu estou utilizando todos os mecanismos de antisepsia para que o meu paciente não venha a ter alguma infecção? E aí nós temos as outras etapas também, como assegurar cirurgia em local de intervenção, procedimentos e pacientes corretos, então que aqui a gente acaba envolvendo o centro cirúrgico, a higienização das mãos para evitar as infecções, pensando sim na forma da transmissão cruzada, da infecção cruzada, que é algo que é muito presente na nossa assistência também, esse tipo de infecção. E reduzir o risco de quedas e úlceras por pressão. Aqui nós temos um protocolo que é realizado, o protocolo pré-estabelecido pela Anvisa. Hoje em dia nós não utilizamos muito a palavra úlcera, nós utilizamos lesão por pressão, tá? Então, pode ser que no material didático vocês acabem tendo ainda essa nomenclatura de úlcera, mas hoje em dia o mais usual é lesão por pressão. Então, isso nós também podemos evitar na nossa assistência. E agora nós veremos sobre as metas para a segurança do paciente, então, iniciando então com a primeira etapa, a primeira etapa do protocolo da segurança do paciente pré-estabelecida pelo Ministério da Saúde, junto ao Programa Nacional de Segurança do Paciente. Vamos conhecer então a primeira etapa, que é a identificação do paciente. Então, alguns cuidados que nós precisamos ter com relação a isso. Então, quando a gente fala em identificação do paciente, a gente envolve, sim, a questão de nós identificarmos corretamente o nosso paciente, para que quando for realizado algum tipo de procedimento, nós podemos realizar ele de forma correta no paciente correto. Então, o que é identificado o paciente? A importância da identificação do paciente é tanto educar o paciente como o acompanhante, o cuidador e também os familiares. Então, muitas vezes, o paciente, pensando no paciente internado, numa unidade, é importante a gente criar essa cultura não só para o paciente de não retirar a pulseira, verificar se o profissional está conferindo o seu nome ao aplicar a medicação ou qualquer outro tipo de procedimento, mas também incluir nesse sistema os familiares, o cuidador, para que eles fiquem de olho também sobre essa questão da identificação do paciente. Então, é algo que a gente engloba todo mundo visando essa identificação correta do paciente. Voltando para o slide, temos também que conferir a identificação do paciente antes do cuidado. Isso é muito importante que seja realizado também, essa conferência, antes de realizar qualquer procedimento. Então, antes de realizar um exame, antes de realizar a medicação, antes de fazer alguma técnica, às vezes passar alguma sonda, fazer uma sonda vesical de demora, de alívio, sempre conferir para quê? Para evitar alguns procedimentos que não sejam necessários ao paciente, que isso é considerado sim também um evento adverso. Então, a primeira etapa que esse protocolo traz claramente é, com certeza, a identificação do paciente.
A segunda etapa é a cirurgia segura. Então, o Ministério da Saúde, ele aderiu a uma campanha que chama Cirurgia Segura Salva Vidas. Então, esse objetivo, o principal objetivo dessa campanha é melhorar, então, a segurança do cuidado cirúrgico em todo o mundo, adotando o checklist padronizado. Então, é isso que eu trouxe para vocês, um pouco sobre essa questão do checklist padronizado. Então, quando que ele é utilizado? Antes da indução anestésica. Então, nós temos, cada instituição ela pode padronizar, ter um checklist característico da sua instituição e ele é realizado, então, antes da indução anestésica e ele é feito dessa forma. Confirmação sobre o paciente, então, o paciente está... É o paciente correto, né, antes de ser anestesiado? Porque a partir do momento que ele é anestesiado, então, o profissional ele não consegue ter o contato, mas claro, né, um contato direto com o paciente. O sítio cirúrgico do lado correto, então, o lado em que irá ser realizado a cirurgia é o lado correto ou não se aplica? A checagem do equipamento anestésico está ok? O oxímetro de pulso instalado está funcionando? O paciente tem alguma alergia? Há risco de via aérea difícil? Uma possível broncoaspiração? Há risco de perda sanguínea maior que 500 ml? Então, tudo isso é realizado antes da indução anestésica. Caso haja algum desses itens sejam negativos, então é revisto se será realizado a cirurgia ou não. Por isso que é importante a gente ter esse checklist, né, da cirurgia segura. Antes de iniciar a cirurgia, então todos os profissionais da equipe confirmam seus nomes e profissões. O cirurgião, o anestesista e a enfermagem verbalmente confirmam identificação do paciente, local da cirurgia a ser feita e o procedimento a ser realizado. Também pode ser realizada a antecipação de eventos críticos, a revisão do cirurgião, a revisão do médico anestesista e revisão também da enfermagem. Percebam que quantos acontecimentos, né, quantos processos ele está inserido nesse checklist e que se ele for feito de forma correta, com certeza nós conseguiremos evitar muitos erros adversos no centro cirúrgico. O antibiótico profilático foi dado nos últimos 60 minutos? Os exames de imagens estão disponíveis? Quantas vezes, né, o paciente ele vai para o centro cirúrgico e não leva os resultados de exame, né? E na hora do procedimento que é visto que não tem. Então, muitos procedimentos precisam dessas imagens dos exames realizados anteriormente. Então, é importante que isso seja verificado também para que não fique aquela loucura, né, na hora da cirurgia devido à falta de alguns desses instrumentos, né, para que a cirurgia seja realizada corretamente. Voltando para o slide, e também antes do paciente, ele fez a cirurgia, então temos também a realização do checklist antes do paciente sair da sala cirúrgica. Então a enfermeira ela vai confirmar verbalmente com a equipe o nome do procedimento realizado, a contagem de compressas, instrumentos e agulhas, se elas estão corretas, se está correta essa contagem. As biópsias estão identificadas e com o nome do paciente. Houve algum problema com equipamentos que deve ser resolvido. O cirurgião ou anestesista e a enfermagem analisaram os pontos mais importantes na recuperação pós-anestésica. Então, são essas preocupações também antes do paciente sair da sala cirúrgica para ir para a sala de recuperação pós-anestésica e, posteriormente, ir para a sua unidade, ou para a unidade de terapia intensiva, ou para a unidade em que ele estava de origem. Então, é importante a gente ter essa preocupação e saber que existe um checklist específico para isso, sendo que cada instituição ela acaba assim, adotando algumas questões que acham importante diante da sua realidade. Agora nós veremos a segunda parte das metas de segurança do paciente, que envolve os outros protocolos pré-estabelecidos, então, pelo Programa Nacional de Segurança do Paciente. Vamos conhecer?
Agora eu trago para você a questão da prática de higiene das mãos em serviços de saúde. Esse tema, ele deveria ser algo já embutido em nós, enquanto enfermeiros. A lavagem das mãos, ela vai fazer parte, independente do local em que você irá trabalhar. Tanto ela é importante que ela faz parte também desse protocolo, porque a realização da lavagem das mãos, da higienização das mãos de forma correta, pode evitar, sim, eventos adversos. Então, quando a gente fala em higienização das mãos, ele visa prevenir e controlar infecções que possam oferecer riscos ao paciente e também aos profissionais de saúde. Então, não é só questão, né, lógico que nós prevenirmos os erros adversos para o paciente, mas também é nos pouparmos, né, prevenir isso para nós mesmos, para os profissionais da área da saúde. Então, quando que ela deve ser feita? Antes do contato com o paciente ou da realização de procedimento asséptico e após a exposição também. E contatos com fluidos, secreções ou ainda ao tocar o paciente ou superfície próximas a ele. Então, a higienização das mãos ela deve ser feita em todo momento. Antes de atender o paciente, depois de atender o paciente, antes de realizar uma técnica, se eu toquei em algum mobiliário da enfermaria, é importante que seja realizada a lavagem das mãos também. E ela pode ser simples, quando ela é feita com água e sabão líquido comum, de forma antisséptica, então quando eu utilizo água, sabonete e o próprio agente antisséptica, ou a fricção antisséptica com preparação alcoólica. Então, em muitas enfermarias, tem aqueles dispenser, né, com gel, com álcool gel, e a gente acaba fazendo essa fricção antisséptica para evitar, então, essa transmissão cruzada, essa infecção cruzada. A gente sempre fala dessa transmissão cruzada, em que eu posso levar os micro-organismos de um paciente para outro paciente. Às vezes eu atendo uma paciente em uma enfermaria e acabo indo para outra sem lavar as mãos, e só nesse processo de não lavar as mãos e tocar o outro imobiliário ou até mesmo o paciente, eu posso estar transmitindo de forma cruzada, né, esses micro-organismos. O que a gente tem que pensar que a gente não consegue ver a olho nu esses micro-organismos. E também eu não consigo verificar se o paciente ele tem ou não, apenas olhando. Então, qual que é a melhor forma? É a prevenção, é a lavagem das mãos, a utilização das luvas, quando o paciente ele tem algum tipo de precaução. Então, é importante a gente ter essa preocupação, essa responsabilidade. Lavagem das mãos é algo sério e que às vezes a gente acaba não dando tanta importância, mas é muito importante que isso seja algo inerente. Quando a gente faz uma técnica, muitas vezes, por exemplo, lava as mãos diversas vezes durante o dia, a gente acaba criando esse hábito. Então, é esse hábito que nós, enquanto profissionais da área da saúde, nós devemos desenvolver, que é a higienização das mãos a todo momento. Outra etapa que eu trago para vocês é sobre a segurança, então, na prescrição, no uso e também na administração dos medicamentos. Então, quando a gente fala nisso, dessa importância de nós termos essa preocupação de evitar eventos adversos na nossa assistência, pensando, né, na terapia medicamentosa, essa questão ela é muito importante, realmente. Porque a gente tem que ter uma preocupação desde a prescrição do medicamento, como que ele foi prescrito, se ele está prescrito de forma de dosagem correta, para aquele fim, né? Então é importante a gente ter essa noção de prescrição de medicamento. A questão também de distribuição, como que esse medicamento ele é distribuído. Geralmente os medicamentos eles vêm da farmácia, então tem várias formas de distribuição que nós veremos futuramente sobre essas formas de distribuição de medicamentos. Então, a importância de ser distribuído o medicamento correto para o paciente correto e como ele é administrado. Então, como que nós, enquanto equipe de enfermagem, estamos administrando esse medicamento de forma correta, verificando o nome, a dosagem, verificando a via, né, o que nós falaremos também sobre os 7 certos da medicação correta. Então, aqui, tanto
a prescrição, como a distribuição e como a administração de medicamentos, com certeza pode acontecer eventos adversos na nossa prática profissional. Temos também um outro protocolo que é a prevenção de lesão por pressão. Então, nós temos as lesões por pressão que elas podem sim ser evitadas na nossa assistência, realizando o quê? A mudança de decúbito. Uma das estratégias, né, a mudança de decúbito. Outra questão também da lesão por pressão é sobre hidratação da pele, é a utilização de insumos que auxiliam nesse processo de prevenção de lesão por pressão. Então, nós temos os 4 estágios da lesão por pressão. Temos também os locais que eles são mais suscetíveis a ter a lesão por pressão, sendo que essa lesão ela é causada pelo atrito, pela pressão em que as proeminências ósseas elas fazem sobre a pele, causando uma isquemia e acontecendo essa lesão por pressão. Então, é muito importante que a gente tenha esses cuidados. E ele entrou sim no protocolo porque a gente pode prevenir a lesão por pressão. Então, isso é um indicador até de qualidade da assistência prestada. Então, algumas instituições, eles têm indicadores e quando tem um índice muito alto de lesão por pressão nas unidades, isso está referente com certeza ao processo de trabalho da equipe. Então, alguma falha está acontecendo para ter a incidência muito grande de lesão por pressão em alguma unidade. Então, isso também é uma preocupação que a gestão de risco ela tem, né, com relação a essa temática. Outra questão também que eu trago para vocês é a prevenção de quedas. Então, as quedas, elas podem ser preveníveis, sim. E aí, a gente tem que ter alguns cuidados específicos para isso. Como identificar corretamente o paciente que ele tem nessa chance de ter queda na instituição. Então, idosos, pacientes neurológicos, pacientes com alguma fratura. Então, é importante que seja identificado, que seja claro para tanto o paciente como o cuidador, a família, os profissionais da área da saúde, eles consigam identificar que esse paciente ele realmente tem esse risco para queda. Verificar a questão da estrutura física do serviço, então verificar se as barras laterais da cama estão levantadas, né? Verificar se tem alguns imobiliários que prejudicam a deambulação do paciente e que isso pode causar a queda. É importante a gente realizar, então, a orientação, tanto da família, como do paciente, como também do acompanhante com relação às quedas e esse possível risco. Então, às vezes, a equipe de enfermagem, ela não consegue ficar todo o tempo com o paciente, né? Geralmente, principalmente quando a gente fala em questão de enfermaria. Então, muitas vezes ele está com o cuidador, está com o paciente idoso, por exemplo, está com o cuidador, com o familiar. Então, trazer essa responsabilidade para eles. Olha, ergue, né, as laterais, as grades laterais da cama, porque você pode ter um descuido e ele pode cair, né? Tentar tirar as escadinhas, todos os mobiliários que podem causar essa queda. Atenção especial quando o cuidador ou familiar for levar o paciente até o banheiro. Então, tem que ter pede para chamar, né? Fala, pode me chamar, que eu te auxilio. Então, todas essas condutas que nós temos que não demoraria nem um minuto para a gente instruir, tanto o paciente como o familiar, podem evitar, com certeza, a queda do paciente, evitar esses eventos adversos relacionados a isso. Aí, voltando também no slide para a última tópico, registrar as quedas e tomar as medidas cabíveis. Isso é muito importante. Então, nós sempre, quando acontecer, né, esse evento adverso na sua unidade ou no lugar em que você trabalha, é importante registrar para que realmente isso seja notificado, né? Nós não podemos ter subnotificações desses casos, porque com os dados levantados a gente consegue trabalhar positivamente para a qualidade da assistência. E quando a gente registra, nós também tomamos algumas condutas
específicas à queda, por exemplo. Então, estão vários hospitais que existem protocolos, POPs, né, específicos para a queda. Então, o que tem que fazer? Chamar um médico plantonista, realizar raio-x. Então, tudo isso também para evitar erros, consequências maiores devido a esse erro, esse evento adverso. E agora nós vamos resolver, né, uma situação, problema que envolve, incluindo uma das questões que da administração, que é utilizada na administração, uma das teorias utilizadas na administração, que é a teoria do queijo suíço. Vamos conhecer então a história de hoje? Eu trago para vocês a história da enfermeira Lúcia. Em um dia movimentado de trabalho, foi solicitado para Lúcia, uma das enfermeiras de plantão, que administrasse antibiótico no paciente João, que estava internado. Outra enfermeira informou que era um senhor muito encantador e que ele estava em um leito próximo à janela, no fundo da enfermaria. Lúcia se aproximou da cama e viu o nome do paciente sobre o leito. Perguntou, senhor João? E o senhor João prontamente sorriu. Não respondeu nem que sim que não, mas ele sorriu. Ela administrou antibiótico, mas logo em seguida o paciente apresentou sinais de choque anafilático e precisou ser tratado com urgência. Após alguns instantes, Lúcia foi informada que o paciente não era o João, o senhor a quem ela administrou o medicamento sofria de demência senil, ele era alérgico ao antibiótico e no seu estado de confusão mental ele acabou se deitando na cama vazia que era do paciente João, que ainda não havia chegado à enfermaria. Ao questionar outras enfermeiras sobre o paciente que se recebeu o antibiótico, uma de suas colegas disse que os familiares informaram da alergia, mas que essa informação não tinha sido anotada em seu prontuário devido à correria daquele dia. Com base nessas informações, que medidas deveriam ser tomadas para evitar o erro? Como garantir a segurança do paciente no ambiente hospitalar? Percebam que é uma história que é real, né? É lógico que ela não é real, mas pode acontecer sim no nosso dia a dia de trabalho. Lúcia estava num dia super corrido, acabou realizando a medicação em um paciente errado, que estava no local errado, que não foi anotado que esse outro paciente ele tinha alergia, foi somente mencionado, mas a equipe acabou não colocando em seu prontuário que ele era alérgico ao antibiótico. Então, aqui nós percebemos uma sequência de erros que levaram ao erro final, ao evento adverso final, que é a administração errada no paciente errado. Então, eu trago para vocês nesse próximo slide a questão da teoria do queijo suíço. Então, o que essa teoria ela fala? Ela foi proposta por James Reason para a gestão de risco. E ela fala assim, o seguinte, que em um sistema complexo, os riscos são impedidos de causar danos ao paciente por uma série de barreiras. Então, nós temos aqui vários queijos que são as barreiras, que elas têm fraquezas e elas são inconstantes, como, por exemplo, os buraquinhos, representados pelos buracos abertos, ao acaso em cada fatia de queijo. Quando, por acaso, todos esses buracos estão alinhados, o perigo acaba atingindo o paciente e causa o dano. Então, o que a gente verifica aqui com essa teoria? Que foram acontecendo vários erros sucessivos, que se, por exemplo, eu conseguisse aniquilar um desses erros, que acabaria encontrando uma barreira, eu não chegaria no dano final. O que aconteceu? Que foram vários erros consecutivos que acabaram passando por todos, permeando todos os buracos do queijo, né, pensando isso de forma mais lúdica, e acabou causando, então, esse dano final. Então, ela não seguiu os protocolos de identificação do paciente, não seguiu protocolos na administração também de medicamentos, o hospital não fornecia possivelmente um treinamento para novos funcionários,
A falta de registro de informação passada pela família também teve erro, um erro grave de comunicação. Então, pensando em todas essas vertentes, que aconteceu o erro. E é por isso que surge, então, a Política Nacional de Segurança do Paciente, visando prevenir esses erros adversos, esses eventos adversos, que nós temos, então, essas 6 etapas, que é identificar corretamente o paciente, melhorar a comunicação entre profissionais de saúde, melhorar a segurança na prescrição, no uso e na administração de medicamentos, assegurar a cirurgia segura, né, em local de intervenção, procedimentos e pacientes corretos, higienizar as mãos para evitar infecções e reduzir o risco de quedas e lesões por pressão. Então, são erros que a gente pode evitar, mas que nós sabemos também como que é o nosso processo de trabalho, como que às vezes a gente tem que assumir uma quantidade muito grande de pacientes e com isso aumenta-se esporadicamente as chances de nós termos eventos adversos no nosso dia a dia de trabalho. Mas o que é importante a gente saber? Ter essa conscientização da segurança do paciente, dessa gestão de risco, ter essa cultura de gestão de risco desde agora que vocês são estudantes, para que quando vocês forem mesmo para quem já trabalha, né, ter essa outra visão dessa questão de diminuir os eventos adversos e para você, enquanto futuro enfermeiro, ter essa visão muito clara da preocupação que nós devemos ter em tentar evitar o máximo possível os eventos adversos na nossa assistência à saúde. E agora nós teremos novamente o Kahoot, tá? Então eu espero que vocês entrem, eu já volto daqui 1 minuto para nós iniciarmos o nosso quiz da aula de hoje. Muito bem, já temos 8 participantes, então o PIN é o 9694625. Você consegue soltar o som pra gente? Isso, para dar uma animada. Então nós temos a Júlia de Canoas, a Fê, o Lázaro, a Ana, a Aline, o pessoal de Breves, o Washington. É importante que vocês coloquem o nome e também o polo, para que quando vocês aparecerem no ranking, vai estar o nome de vocês. O André de Itapeva, eu sou de Tararé, vizinha de vocês. Então vamos lá, vamos começar o nosso jogo de hoje. Nós já temos 12 participantes. Primeira pergunta do dia. Qual o nome do programa referente à segurança do paciente? Essa questão tá mamata. Humaniza SUS, Programa de Qualidade Hospitalar ou Programa Nacional de Segurança do Paciente? Relembrando para vocês que quanto mais rápido vocês responderem, mais vocês pontuam também, tá? Então, Humaniza SUS,
Programa de Qualidade Hospitalar ou Programa Nacional de Segurança do Paciente? 8 pessoas já responderam e vamos ver então quantas pessoas acertaram essa questão. Eu espero que tenha todo mundo gabaritado. Uma pessoa errou ainda, tá? 7 pessoas acertaram, Programa Nacional de Segurança do Paciente. A Aline em primeiro, a Ana em segundo, o pessoal de Breves em terceiro, a Cássia de Paranaguá em quarto e o Washington OPB. Desculpa, mas eu não entendi essa sigla, tá, Washington? Me desculpa mesmo, mas você está em quinto lugar. Vamos para a nossa segunda pergunta. São definidos como complicações indesejadas decorrentes do cuidado prestado aos pacientes, não atribuídos à doença. Então, do que eu estou me referindo? A eventos controversos, a eventos adversos, a eventos somativos ou eventos errados. Eu falei sobre esses eventos diversas vezes, tá? Então, são eventos controversos, eventos adversos. 6 pessoas acertaram os eventos adversos no nosso dia a dia de trabalho. Então, vamos ver. A Ana está em primeiro, a Aline em segundo, Breves em terceiro, a Cássia de Paranaguá em quarto e o Lázaro em quinto. Vamos, então, para a nossa terceira pergunta dessa rodada. Checklist para a cirurgia segura deve ser feito antes da indução anestésica, antes de iniciar a cirurgia e antes de sair do centro cirúrgico. Se você acha que essa questão é verdadeira, você vai apertar o azul, o true. Se você acha que essa afirmativa é falsa, vocês apertarão o vermelho, o falso. Vamos ver quantas pessoas acertarão esta questão. 12 pessoas responderam. Vamos ver quantas pessoas acertaram. Essa tá fácil também. Verdadeiro, o checklist deve ser feito antes da indução anestésica, antes de iniciar a cirurgia e antes também de sair do centro cirúrgico. A Aline em primeiro, a Ana em segundo, Breves em terceiro, a Cássia em quarto e o Lázaro em quinto. Vamos para a nossa última pergunta desta rodada. A higienização das mãos visa prevenir a transmissão cruzada, vertical ou horizontal? Essa também tá fácil. Hoje eu tô muito boazinha. Coloquei só questões muito fáceis. Vamos ver quantas pessoas acertarão corretamente essa questão também. Cruzada, vertical ou horizontal? 10 pessoas responderam. 11 pessoas, 9 pessoas responderam corretamente. É a transmissão cruzada, né? Então, que leva a transmissão de um indivíduo para o outro. Vamos ver o nosso ranking até o momento. A Aline em primeiro, a Ana em segundo, Breves em terceiro, a Cássia em quarto e o Lázaro em quinto. Então, agora vamos dar continuidade à nossa aula de hoje. Agora nós veremos algumas questões relacionadas aos aspectos éticos da administração de medicamentos. Vimos sobre as metas, né, as etapas para a segurança do paciente. Agora a gente começa a adentrar aos princípios da administração de medicamentos. É importante que a gente conheça alguns aspectos éticos relacionados ao exercício profissional do enfermeiro. Vamos lá? Então, aqui é importante a gente frisar alguns danos que nós podemos causar eticamente ao paciente e alguns conceitos que eles permeiam a nossa vida em todo momento. É importante que a gente entenda o seu significado. Por exemplo, a negligência que nós temos quando acontece, então, a omissão dos deveres exigidos em determinadas situações. Então, eu posso realizar aquilo, mas eu não realizo. Então, eu estou sendo negligente, eu estou sendo omisso. Temos também a imprudência, que é a ação desprovida de cautela necessária. Então, por exemplo, eu realizo algum procedimento sem eu ter um cuidado especial. Eu não tenho essa responsabilidade de realizar de forma correta. A imperícia é a ação sem conhecimento,
técnico adequado ou o uso equivocado de tais conhecimentos. Então, a imperícia é quando eu realizo alguma técnica que às vezes não é privativa para a minha função. Às vezes eu sou enfermeira, eu quero colocar um catéter, um acesso venoso central, entubar. Isso não é da minha alçada e não é privativo da minha profissão. Então, se eu realizar isso, eu estou cometendo atos de imperícia. Quando a gente fala sobre imprudência, por exemplo, é quando eu vou realizar, por exemplo, uma sondagem vesical de demora. E eu vejo que eu contaminei o campo, contaminei a sonda, mas mesmo assim eu dou aquela... tampo meus olhos e continuo o procedimento. Então, isso é uma imprudência. Então, aqui mais para a gente conseguir definir alguns conceitos que são muito importantes quando a gente fala também em ética profissional. No próximo slide, eu trago para vocês alguns aspectos éticos legais na administração de medicamento e a responsabilidade que o enfermeiro ele tem tanto perante o conselho de classe, quando a gente fala do COREM e COFEM, a responsabilidade do enfermeiro que ele tem com relação ao empregador, então a empresa que ele está trabalhando, o aspecto legal e ético da responsabilidade com o paciente. Então, quando eu vou administrar corretamente o paciente, eu tenho que ter essa responsabilidade enquanto profissional perante o meu paciente, então de realmente realizar as técnicas de forma correta. Isso é uma responsabilidade, é um direito que o paciente tem e um dever de nós, enquanto enfermeiros, também de propiciar isso para o nosso paciente. E a responsabilidade do enfermeiro enquanto toda a sociedade. Então, não só o paciente, né? Isso também as questões que envolvem a sociedade. E nós temos também algumas questões, algumas leis que são específicas da nossa área e que são de extrema importância, que isso nos dá respaldo legal para a gente realizar algumas questões na nossa área profissional. Nós temos, então, a Lei 7498 de 86, é uma lei que ela é muito importante para nós, enquanto profissionais da área de enfermagem, que fala da lei do exercício profissional. Então, como o próprio nome diz, é como que nós deveremos exercer corretamente a nossa profissão. Então, lá tem o que é privativo do enfermeiro, o que não é, né? Então, o que é privativo do técnico, do auxiliar. Então, é um material que nos respalda em muitas situações do nosso dia a dia. Um outro material que nós temos, né, é o Código de Ética do Profissional de Enfermagem. Esse Código de Ética foi revisado não faz muito tempo e ele traz, então, as questões do direito, do dever e também as proibições que estão referentes à nossa parte ética, né, de como que nós devemos nos relacionar no nosso processo de trabalho para melhoria, né, para também trazendo essa qualidade para a nossa assistência. Quando a gente fala dessa resolução de RDC 45, então trazendo para a parte da administração de medicamentos, ela fala sobre as boas práticas de utilização de algumas soluções parenterais. Então, quando a gente fala, a gente vai ouvir muito sobre solução enteral, medicamento enteral e parenteral. Então, quando a gente fala dessas soluções parenterais, desses medicamentos parenterais, nós estamos falando dos medicamentos que são administrados na corrente sanguínea do paciente, tá? Então, são medicamentos parenterais. E aqui, nessa RDC, ela traz essas boas práticas. E eu também sugiro que vocês voltem a esses documentos, só dar um Google, vocês conseguem ter acesso a eles e leiam, que é muito importante para o nosso conhecimento enquanto profissional também. E temos a resolução de número 210, de 98, que ele traz sobre o trabalho para os profissionais de enfermagem em quimioterapia neoplásica. Então, é um material, uma resolução que nos respalda também, que nos dá diretrizes de como realizar o nosso trabalho de forma correta com relação também à quimioterapia neoplásica. Então, aqui eu trouxe para vocês alguns aspectos mesmo da responsabilidade que o enfermeiro ele tem perante a sociedade, ao paciente, à instituição. Há vários órgãos, ao órgão de classe, que com certeza ele pode sofrer algum tipo de punição caso aconteça de forma indevida algum dos procedimentos. Então, a gente tem uma responsabilidade muito grande perante todos esses órgãos. E nós temos também algumas leis, né, algumas diretrizes que nos auxiliam nesse processo.
Com relação a essa parte ética também, eu trago para vocês no próximo slide, com relação ao prontuário, que é algo que a gente trabalha muito e é importante a gente conhecer o conceito e para que ele serve. Então, quando a gente fala em prontuário, ele é um documento sigiloso que contém todas as informações, incluindo ficha clínica, exames complementares, evolução clínica, pedido de parecer, relatório de enfermagem, prescrições, resumos de alta óbito e documentos pendentes. Ele é uma forma de comunicação entre os membros da equipe multiprofissional e ele pode ser eletrônico ou de papel e deve ser padronizado, ordenado e conciso, tá? Então, o prontuário, ele tem essas peculiaridades. E nós temos também a prescrição. Então, quando a gente fala de prescrição, elas devem ser completas, não podem utilizar códigos ou símbolos, devem ser legíveis, não ter rasuras, utilizando unidades de peso e medidas oficiais, então, de acordo com a instituição em que você irá trabalhar, sempre tentar utilizar as informações padrões que aquela instituição ela oferece, tá? Então, não utilizar da nossa cabeça ou do nosso achismo, e sim algo que é institucional. Deve constar a assinatura e também o número de inscrição do prescritor no respectivo conselho profissional. Então, nós temos tanta parte, né, dessa questão de prescrição médica como de enfermagem, deve constar essas informações que são de extrema importância. Outra questão que a gente tem que frisar é sobre o sistema de distribuição de medicamentos. Então, como que esse medicamento ele pode ser distribuído para a população, para a nossa unidade, para a instituição. Então, ela pode ser realizada de dose única, então ela já vem preparado pela farmácia, já devidamente programado para o paciente, de forma coletiva. Então, são medicamentos que, por exemplo, medicamentos em gotas, que a farmácia pode oferecer para a unidade e assim ela é utilizada de forma coletiva. Pode ser também medicamentos individuais que é mandado para o próprio paciente mesmo, não na dose única, mas o medicamento ele pode ser utilizado 2 vezes ao dia, mas ele é enviado conforme cada paciente. Ou pode ser também combinado entre essas e outros tipos de formas de distribuição. Pode ser dose única e coletiva, coletiva e individual. Então, muitas vezes, nas instituições, eles são utilizados de forma coletiva. Então, eu trouxe para vocês só para a gente relembrar e também para vocês saberem que há uma distribuição realizada pela farmácia para as unidades e que cada instituição ela utiliza também uma forma de distribuir os medicamentos para o seu paciente. Então, a gente tem que entender realmente o contexto institucional para entender a forma que esse medicamento ele é distribuído. Agora nós veremos, então, os certos da administração de medicamentos. Aqui eu trago para vocês os 7 certos da medicação. Em várias literaturas, nós temos os 9 certos, os 11 certos, os 13 certos, mas o que é importante? Se nós realizarmos os 7 certos da medicação correta, com certeza nós conseguiremos evitar muitos erros que são da nossa assistência. Então, quando eu falo em paciente certo, é importante a gente identificar corretamente esse paciente. Então, muitas vezes, nós utilizamos como uma estratégia a utilização das pulseiras identificadoras. Então, é importante que o paciente ele esteja adequadamente ser identificado. Então, para a gente saber que ele é o paciente certo ao realizar a medicação. Com relação ao medicamento certo, nós temos que verificar se o medicamento que está prescrito é realmente correto. Então, o que a gente pode fazer? A verificação tripla, que é antes de removê-lo do local. Então, antes de eu tirar a medicação do local, eu verifico se é a medicação que está prescrita.
Antes de preparar ou medir a dose prescrita, então, quando eu pego essa medicação, eu verifico também se é a medicação correta e imediatamente antes da administração. Então, quando eu realizo essa tripla verificação, eu também diminuo o meu erro de errar a medicação na hora de administrar essa medicação no paciente. Nós também temos com relação à via de administração correta. Então, nós temos várias vias de administração e ela está prescrita, né, geralmente, na prescrição médica, o médico coloca qual que é a via que deve ser administrado o medicamento. Então, nós temos via oral, via sublingual, via retal, via tópica ou cutânea, então, na pele, a via nasal, a via endovenosa, a via intradérmica, a via subcutânea, a via intramuscular e a via intratecal. Então, são vários tipos de via de administração de medicamento que vocês terão a possibilidade de ver especificamente nas aulas práticas, né? Cada tipo de via e administração de medicamentos. Mas é importante, então, quando nós formos administrar o medicamento, verificar essa questão também da via correta. E também temos a questão da hora certa. Então, com as suas abreviações, siglas e símbolos, nos atentando, né, para isso. O horário de administração padronizado. Então, geralmente também as instituições, elas padronizam os horários de administração de medicamentos. Geralmente são horários tipo 8, 10, 12, 14, 16, né, 18 horas. Então, é importante que a gente tente... O enfermeiro ele tem um papel muito importante com relação à hora certa, até mesmo para fazer os aprazamentos das medicações. Então, verificar qual o horário que é o ideal. Então, tem medicamentos que a gente precisa administrar em jejum, ou medicamentos que a gente precisa ser realizado antes da alimentação, ou após a alimentação. Então, ter esse cuidado também com a hora certa. Muitas vezes também a gente tem que ter esse cuidado, quando a gente fala em hora certa, até mesmo para a administração de antibióticos. Então, ele tem que ser rigorosamente, né, ser administrado naquele momento certo, devido à importância, né, que a questão mesmo de concentração plasmática, a questão de resistência bacteriana, para que ele seja efetivo para o nosso paciente também. Então, é importante que ele seja aplicado num horário correto. Então, é importante a gente ter essa atenção para a hora certa também. Voltando para o slide... A dose certa, então verificar se a dose prescrita e a duração do tratamento estão dentro dos limites especificados na literatura do medicamento. Então, verificar se a dose está correta também, é um dos certos da medicação correta. A documentação certa, então, deve incluir as seguintes informações: data e horário em que o medicamento foi administrado, o nome do medicamento, dose, via e local de administração. Então, às vezes, é importante que a gente identifique escreva realmente como que foi aplicado alguns tipos de medicamento. Essa questão da documentação certa entra também a parte de assinar, né, de realizar, de documentar que aquela medicação realmente ela foi realizada para o paciente. É até a questão da rubrica, né, colocar uma rubrica que identifique o profissional, não fazer apenas uma rubrica em que eu não consiga identificar realmente qual funcionário que realizou a medicação, mas que seja de forma legível. Então, isso entra na parte também da documentação correta. E a ação certa. Essa ação certa, a gente traz muita responsabilidade também do enfermeiro de verificar, né, o motivo pelo qual o paciente está recebendo um determinado medicamento, podendo se recusar a administrar, caso identifique algum erro ou problema na prescrição. Por isso que é importante nós conhecermos as principais classes medicamentosas e até mesmo os seus principais medicamentos que estão incluídos nessas classes, porque o enfermeiro ele bate o olho e consegue com certeza, sabendo a função, a ação da medicação, devido ao diagnóstico, né, do paciente também, saber se foi prescrito de forma correta, a dosagem também se ela está correta ou não. Então, essa questão desse conhecimento
científico, né, que a gente fala sempre, crítico científico do enfermeiro é muito importante nessa questão, de a gente conhecer, ler a bula, conhecer as medicações para prevenir este erro, porque pode ser, todo mundo é passível de erro. O médico pode também prescrever medicações em dosagens erradas, com uma ação diferente, e a gente pode, com cuidado, com cautela, debater, né, com outros profissionais o motivo daquela prescrição. E também nós, enquanto enfermeiros, também temos a capacidade técnica de recusar a realizar algum tipo de medicação, desde que, né, conversando com o médico, esclarecendo, por não concordar com o que está prescrito, tá? Não concordar, assim, de acordo com o nosso conhecimento técnico-científico, tá? Não com o embasamento, com esse conhecimento para poder conversar e debater o motivo de você achar que aquela dose ela é irregular para ser administrada no paciente. Por isso que existe a terapia medicamentosa, para a gente conhecer, então, essas principais classes e agir de uma forma efetiva no nosso processo de trabalho. E agora eu trago para vocês alguns cuidados da enfermagem relacionada a esse processo da administração de medicamentos. Vamos conhecer? Então, o que nós devemos fazer, né, o que o enfermeiro, a equipe de enfermagem, isso inclui todo mundo, né, deve realizar com relação à administração de medicamentos? Conversar com o paciente de maneira firme, mais gentil. Então, se o paciente está consciente, orientado, é importante que a gente converse com ele e explique o porquê que nós estamos realizando aquela medicação. Isso traz confiança, isso aproxima o nosso paciente da nossa assistência. Então, isso é muito importante. É importante que ele conheça o motivo, por que ele está tomando aquela medicação ou por que nós estamos administrando tal medicação. Então, essa comunicação efetiva entre o profissional e o paciente, ela é muito importante também. Voltando para o nosso slide, ajuste o paciente na posição mais apropriada para a via de administração que será utilizada. Por exemplo, se for uma via oral, elevar a cabeceira, né? Cuidado com a questão de como que o paciente ele está posicionado, verificar o braço em que está puncionado para colocar, né, o suporte de soro para ser administrado. Então, é importante a gente cuidar dessas questões mesmo de conforto para o nosso paciente na hora da administração do medicamento. Para facilitar a ingestão de medicamentos orais, tenha uma porção de líquido em mãos antes da administração. Então, aqui é muito a questão da preparação, né? Como que você está planejando, né, a levar essa medicação até o paciente. Então, às vezes a gente coloca os comprimidos que o paciente irá ingerir, mas esquece de levar a água. Então, depois tem que sair da unidade para pegar um copo de água. Então, pensar, preparar para que aconteça da melhor forma possível. Permaneça com o paciente para garantir que todos os medicamentos foram ingeridos. Isso é muito importante também, estar presente, né, com o paciente para que a gente garanta que ele está tomando a medicação mesmo e não está nos enganando, porque nós temos alguns pacientes que eles dão um nó na gente mesmo, então tem que ter essa preocupação. Responda ou tire dúvidas do paciente, familiares ou acompanhantes de forma simples e honesta. Então, esclareça, fala conforme uma linguagem que eles consigam entender também. Sempre compare o nome do medicamento, fármaco, dose, frequência, via de administração com o que foi prescrito. Então, fazendo essa checagem, né, a tripla checagem, a tripla verificação que nós falamos constantemente. Sempre verifique o prontuário ou a pulseira de identificação do paciente para possíveis alergias. Então, tem muitas localidades, organizações que colocam também várias informações nessa pulseira, inclusive se ele é alérgico ou não. Verifique a identidade do paciente usando 2 identificadores sempre que uma medicação precisar ser administrada. Então, verificar o nome do paciente, verificar o seu sobrenome, a idade, data de nascimento, para realmente
não ter o perigo de aplicar a medicação num paciente errado. Então, nós temos nomes que são muito comuns. Maria, João, José. Então, sempre verificar o sobrenome, porque pode ser que tenhamos 2 pacientes. Isso não deveria acontecer, mas pode ser que eles estejam próximos e, dessa forma, ser realizado incorretamente. Então, o que nós não devemos fazer? Nunca preparar ou administrar o medicamento em um recipiente que não esteja identificado corretamente. Nunca administrar o medicamento que não tenha sido preparado por você ou pelo farmacêutico. Isso é muito importante, porque às vezes você vê uma medicação lá com um nome, um comprimido, você não sabe se realmente é o medicamento correto, feito por outra pessoa, e você pode administrar e ser o medicamento incorreto. Então, é importante que você verifique, você faça todo esse processo e também administre no paciente. Nunca retorne uma porção não utilizada ou dose de medicamento de volta ao frasco, principalmente quando a gente fala em xarope, né, medicamentos que são líquidos, então nós não devemos fazer isso. Nunca deixe uma medicação no quarto do paciente para ser tomado em outro momento. Então, é importante que você presencie, né, a administração do medicamento pelo paciente. Nunca tente administrar o medicamento por via oral em pacientes comatosos, porque ele pode ter o risco de broncoaspiração. E nunca dilua um medicamento na forma líquida que não esteja especificado na prescrição. Então, tem medicamentos que não devem ser macerados, que nós não podemos administrar ele misturado, então, com algum líquido. Então, é importante que a gente conheça, verifique, converse com o farmacêutico para saber se aquele medicamento ele pode ser administrado de forma líquida também. Então, é importante a gente ter esses cuidados relacionados à nossa prática profissional para a gente diminuir os eventos adversos e ter uma qualidade na nossa assistência. Agora eu trago para vocês uma situação, problema que envolve, então, essa falha da comunicação. Vamos conhecer? Então, eu trago para vocês o caso da dona Heloísa. Ela é uma paciente que tem insuficiência cardíaca congestiva e ela começou a passar mal, ter muita falta de ar. Ligou para o seu médico pediu para ela ser encaminhada, então, para um hospital. Chegando no hospital, ele prescreveu a furosemida e mais exames laboratoriais. O que aconteceu? A enfermeira, naquele momento já, porque ela estava com edema, ela estava com falta de ar, apresentando crepitação, estava com edema importante em membros inferiores, então ele prescreveu furosemida, que ele é um diurético, para tentar diminuir, né, e ela já fazia uso de furosemida em casa, mas para tentar, de maneira endovenosa, diminuir esse inchaço. E pediu também exames laboratoriais para verificar a concentração plasmática do furosemida na paciente. O que aconteceu? A enfermeira, num dia corrido, né, no momento que ela foi internada, não realizou, não administrou o medicamento no momento em que o médico pediu, apenas 4 horas após a internação da dona Heloísa e depois que a coleta de sangue já tinha sido realizada. Quando o médico verificou a paciente no final da tarde, notou que os resultados dos exames indicaram uma baixa concentração de potássio no sangue. Assim, ele prescreveu mais potássio e mais furosemida. Como os colegas de plantão anterior não haviam passado nenhuma informação sobre a paciente, a enfermeira da noite decidiu administrar potássio após o jantar, enquanto mais uma dose de furosemida foi administrado antes do jantar. Porém, durante o jantar, a dona Heloísa se sentiu tonta, chamou a enfermagem, ela desmaiou por alguns minutos e foi diagnosticado com uma taquicardia ventricular. Felizmente, o quadro dela foi revertido com lidocaína e ela foi transferida, então, para a UTI. Então, aqui a gente teve vários erros, né, na assistência com relação à administração de medicamento. O que poderia ter sido feito para prevenir que a paciente apresentasse a taquicardia ventricular? Que erro ou erros foi cometido pelos profissionais que atenderam a dona Heloísa e o que poderia ter sido feito para evitá-los? O que são e como os profissionais de enfermagem podem garantir, então, esses certos na administração de medicamentos?
Então, aqui nós vimos uma falha muito importante de comunicação. Então, não tivemos a comunicação entre, né, os plantões, entre as enfermeiras do turno vespertino para o turno noturno. Temos também um erro muito grave de anotação, então não foi anotado a questão de ter sido realizado no momento correto também a medicação e foi administrado novamente, por isso que ela teve essa séria taquicardia ventricular. Então, dentre os certos da medicação correta que nós estamos falando na nossa aula de hoje, nós temos o paciente certo, o medicamento certo, via certa, hora certa, dose certa, documentação certa e ação certa. E com certeza nós tivemos esse erro grave com relação à hora certa. Por isso que nós temos que ter uma preocupação muito grande com relação à administração de medicamentos, porque pode causar, sim, um evento adverso muito grave para o nosso paciente. Então, percebam que são circunstâncias, são acontecimentos que podem, sim, acontecer na nossa prática profissional. E agora, então, vamos finalizar o nosso quiz de hoje com o Kahoot. Eu volto daqui 30 segundos. Então, vamos continuar o nosso quiz de hoje. A Aline está em primeiro, a Ana em segundo, o pessoal de Breves em terceiro, a Cássia em quarto e o Lázaro em quinto. Então, vamos continuar o nosso quiz de hoje. Fiquem atentos para a nossa quinta pergunta. A sexta etapa do protocolo de segurança do paciente é identificar corretamente o paciente, reduzir o risco de quedas e lesão por pressão, melhorar a comunicação ou higienizar as mãos. Então, a sexta etapa que eu falei do protocolo de segurança do paciente, que ela é um protocolo estabelecido pelo Programa Nacional de Segurança do Paciente, e ele é a última etapa. Identificar corretamente o paciente, reduzir o risco de quedas e lesão por pressão, melhorar a comunicação. Muito bem, 5 pessoas acertaram. Reduzir o risco de quedas e lesão por pressão. Pessoal de Breves em primeiro, a Cássia em segundo, a Aline em terceiro, a Ana em quarto e o Lázaro em quinto. Vamos para a nossa sexta pergunta. É a omissão dos deveres exigidos em determinadas situações. Quando a gente faz esse ato de omitir a omissão, é uma negligência? É uma imprudência ou ela é uma imperícia? Omissão dos deveres exigidos em determinadas situações. Então, quando a gente fala do contexto ético da profissão de enfermagem, qual desses eu realizo uma omissão? A negligência, a imprudência, a imperícia? 12 pessoas responderam e 10 pessoas acertaram. Muito bem, é a negligência, tá? Então, é o ato, né, de omissão dos deveres exigidos em determinadas situações, porque a gente tem essa competência para realizar. Pessoal de Breves em primeiro, a Cássia de Paranaguá em segundo, a Aline em terceiro, a Ana em quarto e o Lázaro em quinto. Vamos para a nossa sétima e penúltima pergunta. É uma pergunta de verdadeiro ou falso. A prescrição deve ser completa e podem ser utilizados códigos e símbolos? Então, essa afirmativa está correta. Eu vou colocar no azul ou falsa o vermelho. A prescrição deve ser completa e podem ser utilizados códigos e símbolos? 11 pessoas responderam, verdadeiro o azul, falso o vermelho. Vamos ver quantas pessoas acertaram esta questão, que está bem fácil também. Ela é falsa, ela não pode ser utilizado códigos e nem símbolos quando nós falamos em prescrição. Então, 10 pessoas acertaram essa questão. Pessoal de Breves em primeiro, a Cássia em segundo, a Aline em terceiro, a Ana em quarto e o Lázaro em quinto. Vamos para a nossa última e decisiva questão. Nunca administre um medicamento que não tenha sido preparado por um farmacêutico ou por você. Essa é uma afirmativa correta?
azul, ou ela é falsa, vermelho. Nunca administre um medicamento que não tenha sido preparado por um farmacêutico ou por você. É verdadeiro. Então, muitas vezes ele já vem o medicamento preparado pelo farmacêutico, então isso com a descrição do paciente correto, tudo. Então, ela é uma afirmativa verdadeira. Então, vamos lá para nosso pódio da aula de hoje. Em terceiro lugar, a Aline. Em segundo lugar, a Cássia de Paranaguá. E em primeiro lugar, nós temos, então, o pessoal de Breves. Parabéns a todos vocês que participaram da nossa aula de hoje. Continuem participando nas outras aulas, teremos também o Kahoot. E muito obrigada mesmo por vocês estarem presentes, né, no nosso quiz de hoje. Agora vamos voltar então para a nossa aula de hoje. Agora nós iremos recapitular os principais temas abordados na nossa aula de hoje. Então, nós vimos sobre a segurança do paciente e o papel que a segurança do paciente ela tem quando nós falamos em terapia medicamentosa, na administração dos medicamentos de forma segura, bem como também relembramos algumas etapas que fazem parte, né, do protocolo da segurança do paciente. Vimos com relação aos princípios da administração, né, de medicação, da administração medicamentosa, envolvendo os 7 certos da medicação correta. Relembrando para vocês que nós temos literaturas que trazem os 9 certos, os 13 certos da medicação correta. Nós estamos utilizando os 7 certos porque nós sabemos que se nós conseguirmos aplicar corretamente esses 7 certos, nós iremos com certeza diminuir os eventos adversos que nós podemos causar aos nossos pacientes, e também vimos algumas questões éticas e também os cuidados de enfermagem para realizar a administração de forma correta, de forma segura para os nossos pacientes. Eu estou inteiramente à disposição de vocês durante essa disciplina para esclarecer qualquer dúvida. Desejo a vocês um ótimo estudo e até a nossa próxima teleaula.